março, o mês da mulher. Refletimos qual o lugar delas na sociedade, as conquistas e as lutas. Os programas da PUC-TV Minas prepararam materiais diferentes e importantes sobre a temática. E a partir de agora você acompanha essas reportagens especiais aqui no programa. Hoje é segunda-feira, 10 de abril. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Seja na literatura, na pintura, no cinema ou na música, as mulheres estão presentes em todas as artes. Mas nem sempre a qualidade do trabalho é suficiente para garantir o espaço feminino. Foi pensando nisso, a equipe do Interface conversou com mulheres engajadas no mundo artístico. Elas se juntaram para ter um trabalho mais expressivo e de maior alcance. É o que você confere a seguir. A vida, ela não é um conto de fadas. As mulheres sempre tiveram que lutar muito e na literatura isso não é diferente. Nos séculos 19 e 20, escritoras tinham que usar pseudônimos masculinos para conseguir publicar as histórias. E o motivo? Porque ninguém acreditava nas mulheres, principalmente por uma época em que poucas eram alfabetizadas. Os homens sempre estão em primeiro plano. E eu me pergunto, o que tem? Eu admiro profundamente Carlos Drummond de Andrade, mas em que a poesia dele é melhor do que a da Cecília Meirelles, por exemplo, né? Adoro Marcílio Sclia e Machado de Assis como contistas, mas a Lígia Fagundes Telles não deve nada a nenhum dos dois. São pessoas com talentos, capacidades idênticas, mas com um grave defeito, entre aspas, para as mulheres, serem mulheres. Se o problema é ser mulher, as meninas do coletivo Zinas resolveu essa questão. Agora não uma, mas várias mulheres se juntaram para falar sobre inclusão, diversidade, com uma visão que só o público feminino tem. A Zinas, assim, ela é muito importante porque somos todas mulheres. E a gente começou porque a gente se sentia invisível no mercado, assim. Quando a gente ia em feira, a gente se sentia invisível. A gente estava lá uma mulher no meio de várias banquinhas, estandes, mesas de homens e as pessoas passavam direto. Então o que a gente decidiu fazer foi o coletivo. E aí a gente pensou, então se sozinhas não estamos sendo vistas, vamos nos juntar. E como a união faz a força, não é raro encontrar outros grupos de mulheres que debatem a participação feminina no universo artístico. Mariá e algumas amigas criaram um cineclube só para meninas. O objetivo é discutir as produções femininas no campo da sétima arte. Houve um boom na formação de cineclubes. Sim, foram uns 4 em um mês. E aí a gente viu que eram todos formados por homens. E, consequentemente, eles passavam filmes dirigidos por homens, porque os homens escolhem, os homens estudam, os homens debatem, os homens curam os filmes. E aí a gente decidiu criar o Aranha, que é formado por mulheres. A gente exibe filmes só dirigidos por mulheres e só mulheres comentam, para incentivar e fomentar esse debate mesmo. Uma mulher, para ela trabalhar em qualquer lugar que seja, ela quase sempre tem uma dupla jornada. A gente tem um homem e uma mulher e a gente coloca eles no mesmo lugar para chegar num ponto. A mulher ela tem muito mais coisas a vencer, a superar para chegar nesse lugar, assim. Então, nesse sentido, eu sinto que o cinema como trabalho é um reflexo um pouco disso também, né? Se na história da literatura e do cinema as mulheres tiveram que batalhar para sair do papel de coadjuvante, desde o início dos quadrinhos elas tiveram papéis de destaque, de mulheres fortes e questionadoras. A Mulher Maravilha ela também veio num período bastante interessante, que foi a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? E com isso
teve uma necessidade das mulheres entrarem no mercado de trabalho. Então, está tendo cada vez mais uma necessidade de uma representatividade maior das mulheres no quadrinho, no cinema, na literatura. Ser mulher abarca várias coisas, né? Acho que a gente tem que ter liberdade para escolher o que a gente quer ser. Eu sou Merida e eu vou competir pela minha própria mão. Bom, como vimos na reportagem, as mulheres podem e devem atuar na área em que quiserem. Com certeza, Érico. Imagina ser privada de tomar as próprias decisões e de trabalhar na área que você mais gosta. Infelizmente, essa ainda é uma realidade de muitas mulheres no Brasil e no mundo. Por outro lado, existem aquelas que quebram paradigmas para mostrar que competência não escolhe gênero. Esta é outra produção também do Interface. Uma mulher mais livre, uma mulher que quebra paradigmas, ela vai se tornar muito facilmente um alvo, né? Então ela pode ser alvo de chacota, das pessoas falarem muito do que ela está fazendo, de questionarem as atitudes dela, porque ela é diferente. Nomes como Marie Curie, Joana d'Arc, Eleonore e Valentina Tereshkova são exemplos de mulheres que quebraram paradigmas e conquistaram o lugar delas no mercado de trabalho, em funções que eram ditas masculinas. São exemplos de superação e luta no direito à igualdade de gênero ao longo da história. Nos dias atuais, essa conquista ainda não é plena, mas muitas mulheres fizeram valer seus direitos e ganharam expressão em meio a uma sociedade machista, como essas jovens que criaram seu próprio time de rugby. Realmente, quando você fala, eu jogo rugby, as pessoas pensam, ai meu Deus, mas machuca, né? Como assim? As mulheres jogam lá, são brutas, não sei o quê, a gente é bruto mesmo, brincadeira. Nem toda. Tem, mas assim, engraçado, né? Porque o rugby, principalmente a modalidade que a gente joga, que é a olímpica, que é o Sevens, ele é muito feminino, assim. Todo mundo, em geral, acha que um esporte de contato, ou uma luta, ou alguma coisa assim, é um esporte /luta masculino, né? E de homens e de gente bruta e não sei o quê. E acho que, inclusive, isso só atrapalha, porque o rugby tem muita técnica, muito jeito, assim, não é só brutalidade, força. Eu acredito que é fundamental as mulheres quebrarem paradigmas, porque quando a gente está falando de machismo e de patriarcado, a gente está falando de uma relação de poder entre um gênero, que é o masculino, em detrimento de outro, que é o feminino. Quem está no espaço de dominância não vai ceder espaço espontaneamente para esse grupo que está sendo subalternizado. E quando o assunto é quebrar paradigmas, essa empreendedora é especialista. Em um mercado onde a maioria é masculina, ela encontrou a solução para juntar paixão e eficiência no atendimento único para mulheres. Uma moça publicou no Facebook que estava precisando desses serviços, pequenos reparos, mas que uma mulher atendesse. Então, a partir daí, eu entrei em contato com ela, peguei o serviço e a partir dessa cliente, uma amiga minha me orientou, a gente está criando a página para divulgar melhor o serviço e divulgamos e cresceu. O pessoal, acho que aderiu bem à ideia. Promove uma segurança melhor para as mulheres e desmistifica um pouco isso que isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher, que não existe muito isso. O trabalho é de quem realmente quiser trabalhar, só basta você querer fazer aquilo, então ninguém te impede, o seu sexo não vai te impedir de chegar a lugar nenhum. Para Marta, em meio ao preconceito, bater de frente com a intolerância, tanto no serviço de motorista particular quanto no trabalho de motorgirl, já não é mais rotina. E ela garante, o fato de ser mulher passa mais confiança aos clientes. Quando já se fala assim referente ao trânsito, aí as pessoas já sentem assim aquela mulher, segurança, cautela, é mais cuidadosa, entendeu? Então eles sentem essa necessidade, sabe, de ser mulher.
No início já sofri sim o preconceito trabalhando com a moto. Eles falavam assim, lugar de mulher é no tanque, entendeu? Eu falo assim, realmente é onde eu estou, o lugar de mulher é atrás do tanque, só do tanque da moto de 2 rodas. Seja no trabalho, na política, na educação, enfim. O lugar da mulher é onde ela quer estar, defende a corrente feminista. E no trajeto dessas conquistas, alguns exemplos podem ser um bom espelho. Nós temos o poderio, toda mulher é a bola da vez. Nós somos a excelência, a grandeza em pessoas. Erguer a voz mesmo e se preparar sempre, né? Acho que a gente tem que estar sempre querendo saber, assim, com isso muito claro, onde que a gente quer chegar e como que a gente vai se preparar para isso. Não existe essa coisa de esse trabalho não é para mulher ou só esse tipo de trabalho que é destinado às mulheres. Então, se você quer fazer alguma coisa, se você tem um sonho, uma meta e você é mulher, você não deve se cercear por esse tipo de relação dominante. Bom, o Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais reportagens especiais. Vamos falar sobre a situação de violência contra a mulher e de mães que se unem para conciliar a carreira e a maternidade. Não sai daí, que a gente volta rapidinho. O Espaço PUC está de volta. 8 de março, data escolhida para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Se bem que escolha talvez não seja a palavra exata, já que esse dia tem uma representação muito maior. No dia 8 de março de 1911, funcionárias de uma fábrica em Nova York, nos Estados Unidos, entraram em greve. Elas reivindicavam jornadas de trabalho menores, de 16 para 10 horas diárias, que seus salários fossem iguais aos dos homens e que fossem mais bem tratadas. No dia 25 do mesmo mês, houve um incêndio na fábrica e 125 mulheres morreram. Em 1977, a ONU declarou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às lutas feministas por igualdade, justiça e respeito. Quando falamos em violência contra a mulher, é inevitável lembrar o caso da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que em 1983 sofreu várias agressões do marido, Marco Antônio Heredia. A repercussão dessa trágica história deu origem à Lei Maria da Penha, aprovada em 2006. Desde que entrou em vigor, o conjunto de normas trouxe mais eficácia na luta contra a violência doméstica. O assunto foi trabalhado por Ana Paula Pimenta no quadro Repórter PUC. Veja só. A vida da mulher no Brasil não é fácil. Ela convive todos os dias com diferentes tipos de agressão, que vão desde as físicas até as psicológicas. E essas vítimas estão mais perto de nós do que você imagina. Uma mulher que já foi agredida? Se eu conheço? Várias. Conheço. Muitas. Sim. Uma amiga minha, ela já foi abusada quando ela era menor. Pesquisa divulgada em 2015 pela Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República mostra que no Brasil, a cada 7 minutos é registrada uma denúncia de violência contra a mulher. Mais de 63 mil mulheres denunciaram por terem sofrido algum tipo de violência. Deste número, aproximadamente 49 mil são mães e 80% dos filhos já presenciaram ou também sofreram violência. A Lei Maria da Penha diferencia 5 tipos de violência contra a mulher. Existe a violência física, a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Em 2016, em Minas Gerais, foram relatados mais de 126 mil casos de violência contra a mulher. Aproximadamente 47% das denúncias foram por violência física e quase 43% pela psicológica. Já quase 5% das denúncias foram por causa da violência patrimonial, 2% da moral, 1,3% de sexual e quase 2% das denúncias não tiveram o tipo de violência verificado. Aqui, em Minas Gerais, o Centro Risoleta Neves de Atendimento recebe e apoia vítimas maiores de 18 anos de todo o estado. Nós trabalhamos aqui no empoderamento dessa mulher, no enfrentamento à violência de gênero. Atendemos mulheres que estão em situação de violência, ainda com os companheiros. Atendemos mulheres que já superaram a violência, né? Houve uma separação.
e atendemos aquelas mulheres que estão em momento eminente risco de morte. E tem outras mulheres que não correm risco de morrer, mas não podem voltar para os seus lares, né? Aí a gente tem uma parceria hoje com a Casa Tina Martins. A gente faz atendimento em Belo Horizonte, atende mulheres de Belo Horizonte, da região metropolitana e do estado. Só no mês de janeiro, o Serna realizou 214 atendimentos. Aqui é o momento das vítimas estancarem o sofrimento que chegam a durar anos. Eu fui casada, aí eu tive 2 filhas, hoje tem uma com 18, uma com 25. Nós 3 temos marcas da violência. A mais velha não tem a primeira falange do indicador direito. A mais nova, de 18 anos, tem marcas de pontos no pé, que numa das vezes da agressão ele jogou uma garrafa de cerveja em mim, bateu na parede, e no que a garrafa espedaçou, a menina tinha 7, 8 anos, ela estava atrás de mim, assim, o cara da garrafa pegou no pé dela, então tem marcas de ponto, eu tenho a perna direita com o músculo quebrado. Então, assim, nós 3 temos a marca da violência física e o emocional. Quantas vezes eu fiz sexo chorando por obrigação, assim, uma coisa muito gritante, foi muito violento mesmo, sabe? Não tinha bebida, não tinha droga ilícita, nenhuma lucidez mesmo. Tipo, choveu, a culpa é minha. Não consegui o dinheiro com a venda que eu saí para vender, a culpa é minha. Estou vendendo marmita, hoje só vender uma, a culpa é minha. Então, assim, era como se eu fosse culpada de todos os projetos que não ficassem, não tinha nada de... Assim, se tivesse traição por parte dele, por exemplo, nada assim que afetasse, era questão de ignorância mesmo. Por mais que tenha a Lei Maria da Penha, por mais que ele tenha usado a tornozeleira eletrônica, por mais que ele tenha sido preso por causa de pensão alimentícia, é como se, para mim, não bastasse, porque a violência, tanto moral, quanto emocional, quanto financeira, por que não dizer, tanto a financeira, existe, sabe? Existe e, assim, tudo é muito postergado. Tira a tornozeleira hoje, daqui a 6 meses eu marco uma audiência. Nesses 6 meses muita coisa pode acontecer, né? Uma enquete realizada no estado do Rio de Janeiro, com mais de 28 mil mulheres, mostra que por lá, 70% das vítimas de agressão não denunciam. Aqui, em Minas Gerais, a estatística é que mais de 300 mulheres são agredidas a cada dia. Por isso é muito importante que a mulher denuncie. Só assim o culpado pode realmente ser punido. O que te levou a vir aqui na delegacia hoje? Bom, primeiramente foi o cansaço de estar boicotando a mim mesma. Porque eu já venho passando por essa situação há bastante tempo e na esperança de melhorar. E não melhora, né? Então, quando as pessoas de fora começaram a falar comigo, uma hora você vai aparecer morta, uma hora vai acontecer uma coisa ruim realmente, né? Então eu peguei. Depois eu vivi uma situação, sabe, que eu tive que fugir de casa, porque ele estava bêbado, transtornado e tal. Falei, não, eu vou pedir uma orientação de profissional, que já está acostumado a lidar com a situação, né? Para ver o caso preventivamente. Para não esperar, Deus que me livre, uma coisa pior, uma coisa muito ruim, sangue mesmo acontecer. Então, uma mensagem para alguma mulher que esteja nessa situação e tá sem coragem de vir denunciar? Gente, não fica com medo de não ficar com nada, não. Dinheiro, essas coisas, zela pela sua vida, se você tiver filho, pela vida do seu filho, principalmente, entendeu? Porque o resto é consequência, você consegue. Então não se prenda a nada, não. Viva as mulheres, né? Conciliar a maternidade e a carreira é outro desafio da vida de muitas mulheres, né, Isabela? Com certeza, Érico. A dupla jornada é uma realidade em vários lares brasileiros. Sim, mas um grupo de mulheres que vivem esse desafio se reuniu para transformar essa realidade. O coletivo chamado Mames promove a troca de experiência por meio das redes sociais, todas na busca por serem mães e profissionais ao mesmo tempo. Você conhece algumas dessas mulheres na reportagem do programa Novos Tempos. Quando ficou grávida pela primeira vez, Mariana sentiu a necessidade de conversar com outras mulheres sobre as dúvidas e inseguranças da maternidade. Assim nasceu um grupo no Facebook que hoje agrega mais de 3 mil mames, e seu sucesso resultou em um negócio não só para ela, mas para outras mães. Há 6 meses eu criei a revista Mames, é uma revista digital, pode ser acessada pelo site, então a gente produz conteúdo relativo à maternidade e à infância. A revista Mames tornou-se uma forma de chegar em mais mães e ajudá-las nos seus questionamentos e desabafos, muitos deles ligados à maternidade e à vida profissional.
No Brasil, apenas 31% das empresas oferecem às funcionárias mães jornadas parciais e horários mais flexíveis. Eu queria muito acompanhar o crescimento dos meus filhos. E eu tendo o meu próprio negócio, eu podia estar em casa, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu estava com eles também. Ter um pouco mais de tempo para cuidar de perto dos filhos, né, da rotina deles. E não para parar de trabalhar, mas para ter uma certa flexibilidade para você poder levar seu filho na natação, na escola, no médico, quando ele ficar doente, sem ter aquele peso de ter que largar o trabalho. Em 85% das empresas brasileiras, menos da metade das profissionais retornam ao trabalho no fim da licença maternidade. Mesmo sendo uma decisão particular de cada mulher, para as mames, o nascimento do projeto é resultado de uma necessidade de se manterem ativas. No grupo a gente fala de tudo, de todo o universo da maternidade. E esse é um assunto que sempre tem pauta lá. A questão da volta para a licença, né, da volta para o trabalho depois da licença maternidade, a dúvida se permanece ou se abre um próprio negócio. Tem muita mãe empreendedora, a gente dá muita força para isso. Eu não consigo ficar sem... Não que seja inútil, né? Porque uma mãe nunca é inútil. Mãe trabalha mais do que qualquer outra pessoa. Mas, pra mim, eu preciso estar produzindo alguma coisa pra me sentir bem. Sair um pouco da rotina, né? Se produzir alguma coisa, se sentir importante pra alguma coisa, se ajudar em casa, mesmo que seja, né? Não com o que você pretendia, mas pelo menos dar uma ajudada pra poder comprar suas coisinhas ou comprar coisinha pras meninas. E quem acha que não há participação dos pais está enganado. Mesmo que dados afirmem que mulheres gastam 10 horas semanais a mais que os homens em afazeres domésticos. Além de terem seu cantinho na revista, as mames afirmam que contam com a ajuda dos pais na criação dos filhos e nas tarefas de casa. Lá em casa sempre foi, até antes, né, dos filhos, sempre foi muito dividido. Eu e meu marido, a gente sempre dividiu todas as tarefas. Na minha casa é muito bem dividido. Aliás, eu acho que ele faz até mais que eu. Graças a Deus, ele é um pai muito participativo nas tarefas domésticas também, ele cuida muito de tudo. Então, assim, eu acho que é como tem que ser, né? O projeto Mames prova que não há barreiras para as mulheres que se dedicam à maternidade ao mesmo tempo em que querem se realizar profissionalmente. Basta ter coragem, criatividade e vontade. A felicidade dos filhos está ligada à felicidade da mãe. E uma mãe feliz é uma mãe que se encontra naquilo que faz. Ser mãe é delicioso, mas é muito cansativo. Sabe? É muita cobrança, é muita tensão, porque menino, você tem que ficar de olho o tempo todo, você né? Tem que saber se tá comendo, se tá dormindo, se tá fazendo xixi, se tá tomando banho direito, se cortou um, se não cortou. Então eu acho que é pra dar uma esvaziada na cabeça. Por mais que você trabalhe, você esvazia a cabeça, sabe? Você é uma mãe feliz? Demais da conta. Tensa, brava, mas eu sou feliz. Muita luta ainda cabe a nós, mulheres, na busca por uma sociedade mais igualitária e menos opressora. E que todas essas reflexões nos acompanhem durante todo o ano. Exatamente, Érico. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br ou entre em contato pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã a gente volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigada pela companhia e até lá!